Antes de mais nada, lembramos que este vídeo não é uma recomendação de compra ou venda de ações. A decisão deve ser tomada individualmente, cada um analisando a sua carteira e a sua condição, ok? No vídeo de hoje falaremos sobre CPFL, uma empresa do setor de energia elétrica com 16 mil empregados aproximadamente e que teve sua origem no ano de 1912. Trazendo um pouco então essa história da criação da CPFL, né? A CPFL Paulista nasceu em 1912 a partir da fusão de 4 empresas privadas de energia. No período de 64 a 75, ela ficou sob controle do sistema Eletrobras e em 98 foi criada a CPFL Energia, que incorporou a então CPFL Paulista. Em 2004, a empresa fez oferta pública de ações na Bovespa e também ofertou ADRs na Bolsa de Nova York. Em 2019, a empresa cancelou a negociação na Bolsa de Nova York, alegando que o volume de negociação da empresa nessa bolsa era muito baixo. Atualmente, a CPFL é uma holding que possui empresas na área de geração, distribuição e comercialização de energia, além de ter algumas prestadoras de serviço e investimentos em energias renováveis. Então, a empresa hoje conta com mais de 32 mil acionistas, né? Mas ela é controlada por uma empresa chinesa de energia, que em 2017 comprou as ações da Camargo Correia e de vários fundos de pensão, né, que possuíam essas ações na época, tomando aí uma posição de acima de 50% do controle acionário. Hoje, a posição dessa empresa chinesa é de mais de 80% das ações da CPFL. Esse é um ponto bastante crítico para o investidor, né? E a gente tem que considerar o que acontece no mundo, né? A gente tem essas acusações e pesquisas sobre a origem do coronavírus, né? Tanto Trump quanto Biden, né? Apesar de linhas ideológicas diferentes, eles apontam, né, para a China e isso tem causado um desgaste, né, nas relações internacionais entre os dois países. E essa sensação, né, que a gente estaria entrando em um período de uma nova Guerra Fria, aí, dessa vez envolvendo China e Estados Unidos, né? E uma notícia relevante que saiu recentemente, essa notícia do The Guardian, né? Que a China, inclusive, ameaçando o Japão caso eles interfiram no conflito com Taiwan. Ou seja, é um país que está num protagonismo na cena mundial, né? E que pode ser que o fato de você ter mais de 80% na mão desse país, né, a depender do posicionamento que o Brasil tome em relação a esse conflito, caso seja obrigado a decidir por um lado, né, pode causar efeitos aí bastante complicados, né? Então, esse acho que é o ponto mais relevante, né, para quem investe em CPFL hoje. Falando agora de resultados, né, o lucro líquido da empresa aí foi quase 1 bilhão, né, aumentando 6% em relação ao mesmo período no ano passado. A dívida, né, está sendo reduzida, houve redução de alavancagem, aí estando próximo de duas vezes o EBITDA. Um ponto positivo é o reajuste tarifário que está acontecendo na CPFL Paulista, né, a partir de abril. Isso deve refletir nos resultados dos próximos trimestres. Abrindo um pouco mais os resultados, a gente percebe que foi relevante o aumento do consumo industrial em relação ao ano passado. Isso é importante, uma vez que a principal fonte de receita está no estado de São Paulo, né, o estado mais industrializado do país. A gente percebe também uma queda de 6% na inadimplência em relação ao ano passado e aumentaram, né, as ações de cobrança por parte da empresa. É curioso observar que nesse gráfico de ações de cobrança, no segundo trimestre de 2020,
essa redução foi aquele período durante a pandemia em que houve aquela decisão de suspender os cortes de energia, né? E depois a gente percebe um movimento de recuperação, ficou represado de certa forma e a empresa tomou suas ações. Olhando por uma outra visão, né, a gente percebe que a distribuição é responsável aí por 2/3, praticamente, da geração de EBITDA da empresa, né? Mas vale a pena chamar atenção para a questão de geração, que está tendo o crescimento mais acentuado agora, né, com o investimento da empresa nessa área de geração de energias limpas, principalmente. Agora, verificando os lucros da empresa, a gente percebe um período de baixa aí entre 2012 e 2016 e uma recuperação no passado recente aí dos patamares de lucro da empresa. Quando a gente olha a questão de preço por lucro, a gente percebe uma redução constante aí ao longo dos últimos anos, percebendo aí que o aumento do lucro da empresa não tem sido acompanhado pelo preço da ação. Comparando o crescimento dos lucros em uma janela de 5 anos, a gente percebe que no passado recente realmente tem tido esse movimento bem forte aí de recuperação de lucros da empresa. Comparando o ROI, o retorno sobre o patrimônio líquido da empresa, né, a gente percebe a CPFL como uma mediana, sendo melhor aí que EDP e CEMIG, mas perdendo de Taesa, Transmissão Paulista e ENGIE. Caso você queira ver o nosso vídeo sobre CEMIG, é só clicar no link no final do vídeo. Avaliando agora a questão de dividendos, a gente percebe que ela tem sido uma boa pagadora de dividendos historicamente, ficou num patamar bastante baixo aí entre 2016 e 2019, e agora, recuperando receita, ela voltou a pagar dividendos mais elevados. Isso também se reflete no dividend yield da empresa, né, que tem crescido, né, e olhando aí nos últimos 12 meses, né, o valor se tornou bastante expressivo. Já o valor patrimonial da empresa tem apresentado um crescimento quase que constante, pelo menos nos últimos 5 anos, o que é um bom sinal também. Quando a gente olha a relação preço por valor patrimonial, a gente percebe uma redução no passado recente, abaixo aí dos níveis históricos que a empresa tem apresentado. Quando a gente olha a relação entre dívida líquida e EBITDA, a gente percebe aí um patamar acima de 3 ao longo de vários anos, mas no passado recente essa relação tem se diminuído. Essa redução da alavancagem, né, ela tem sido importante para a empresa, né, mas fico alerta ali olhando o cronograma de amortização da dívida, em que a gente tem uma quantidade relevante dessa dívida a ser paga tanto no ano de 21 quanto no ano de 23. Ou seja, a empresa precisa fazer frente a esses vencimentos para manter uma certa saúde financeira. Esse gráfico é bastante interessante, pois vemos que em termos de venda para clientes finais, né, a CPFL é a quarta do país, né, perdendo para a CEMIG, para a ENGIE e para o sistema Eletrobras. Quando a gente olha em convencional, ela fica um pouco para trás, né? Convencional são basicamente aí os sistemas de hidrelétricas e térmicas. E quando a gente vai para energias incentivadas, né, que são as fontes da energia solar e eólica principalmente, a CPFL ela vai para a primeira posição, e inclusive sendo maior do que a energia convencional. Esse fato só acontece com a Enel, dentro dessas listas de principais empresas. Outro ponto interessante apresentado pela empresa é o aumento da disponibilidade dos seus equipamentos nos últimos anos, um investimento forte aí na parte de confiabilidade dos equipamentos, buscando reduzir o número de falhas. Outro destaque que a gente tem foi
obtenção de licença no final de 2020 por parte da CPFL para lançar uma fintech. Essa licença foi obtida junto ao Banco Central e mostra aí a intenção da empresa de trabalhar aí com Pix, carteiras digitais e também carregamento de veículos elétricos, ou seja, é uma empresa que tem uma grande capilaridade, né, um cadastro bastante grande de clientes, né, e de repente ela pode usar isso a seu favor, oferecendo serviços financeiros também. Olhando agora para o preço da ação, a gente observa que o preço atual ele está num patamar que sustenta um dividend yield alto nos últimos 12 meses. E olhando as estimativas dos analistas, né, um ganho esperado aí de quase 40% nos 12 meses futuros. Lembrando que isso é só uma estimativa publicada ali em sites de investimento. Okay? Quando a gente parte para calcular o valor intrínseco da ação pela fórmula de Graham, a gente chega aí em 2021 um valor na ordem de 30,52, ou seja, hoje ela está sendo negociada abaixo desse valor, né, na faixa de 23, 26 e pouco. E por fim, mais uma visão, né, comparando caso a gente tivesse investido nessas ações há 1 ano, há 5 anos e há 10 anos atrás, tanto recebendo dividendos quanto com a valorização da ação, a gente, mesmo num horizonte longo como 10 anos, a gente teria perdido para a inflação, o que não é um dado muito interessante para quem pretende fazer um investimento de longo prazo com essa ação. Bom, e agora a gente vai resumir ali basicamente o que foi apresentado aí sobre as ações da CPFL, né? Do ponto de vista positivo, né, a gente tem crescimento do lucro dos últimos anos, a relação preço por lucro entrou numa faixa mais interessante, o dividend yield está numa faixa interessante, o valor patrimonial crescente, endividamento decrescente, investimento em tecnologia e energia renovável, uma aposta em fintech que pode ser interessante, e o preço hoje está abaixo do valor intrínseco e com projeção dos analistas para um valor mais alto. Compensação, pelo lado negativo, a gente tem um detentor de mais de 80% do controle acionário da empresa, e esse controle está com uma empresa chinesa, né? E aí entram questões aí que envolvem um pouco aí de geopolítica e como é que vão ficar as relações, né, entre os países aí no futuro próximo. Tem o vencimento de grande parte da parcela da dívida, principalmente em 2023, já que uma parte do vencimento em 21 ela tem tem dinheiro em caixa, e um histórico de valorização de longo prazo desinteressante para essa ação. Espero que tenham gostado da nossa análise. Caso gostou, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal.